Boa tarde, meu nome é Camila Vitória. meu nome é Yasmin Vitória. Nós somos do segundo ano A e hoje vamos falar sobre as características do naturalismo. Bem, o naturalismo ele segue os ideais do realismo, ou seja, aquela questão sobre a percepção da realidade. Só que o naturalismo ele é chamado como um realismo só que um pouco exagerado, porque ele foca principalmente nas questões dos problemas sociais, da sociedade ou apenas do personagem em si. Bom, os temas principais que o naturalismo vai abordar vai ser basicamente o que o realismo não quis tratar. Vocês sabem que o realismo ele tratava basicamente o quê? Sobre a burguesia e tinha principalmente a crítica ao clero, né? À igreja. E agora, no naturalismo, a gente vai centralizar isso, vai sair da burguesia e nós vamos para as marginais, ou seja, para o pessoal mais pobre que vivia nas margens ali da burguesia. E vamos tratar do quê? De temas bem polêmicos e obscuros, como, por exemplo, pedofilia, estupro, violência, vício em jogos, racismo, homossexualismo e todos esses temas bem polêmicos. E pra gente, agora que estamos no século XXI, já é uma coisa bem polêmica, porque geralmente a gente não fala muito abertamente sobre isso. Imagina pro pessoal do século XIX, que era muito mais conservador, não se via muito esse tipo de tema, e chega lá o naturalismo e começa a falar abertamente nos livros sobre isso. Então foi um choque para todos os leitores, para toda a população. Então todo mundo que lia ficava bem chocado com aquilo, porque não era uma coisa comum. Então o naturalismo chegou assim, pra mudar tudo. Eles começaram a falar do que nunca se era falado antes e tratavam mesmo sobre a realidade, sobre quem vivia nas margens, assim, a realidade do ser humano e da natureza humana. Outra característica importante é que a linguagem ela era clara, objetiva e simples, até porque falava sobre a minoria. Então não tinha por que ter uma linguagem mais difícil e tal. Tem a presença do cientificismo, que falava que os seres humanos eles são produtos das leis naturais e que a ciência ela está acima de tudo. Então os seres humanos são produtos desse tipo de ciência. E a presença do determinismo. No determinismo, o homem ele é influenciado por 3 fatores, que é o seu meio. Se um homem ele nasce, ele vive um meio bom, provavelmente ele vai ser um homem bom. Ou se ele nasce no meio de pessoas que usam drogas, provavelmente ele também vai usar drogas. Pela sua raça, porque naquele tempo eles acreditavam que tinha raça superior e raça inferior, ou então pelo seu contexto histórico. Bom, também podemos abordar o positivismo, que apesar de o nome ser positivismo, não tem nada a ver com ser positivo ou algo do tipo. Positivismo é uma corrente filosófica difundida pelo filósofo Auguste Comte, que ele trata basicamente do quê? De que o real, o certo a ser considerado é o quê? É o que é científico, que é fato. E não podemos utilizar a metafísica, coisas metafísicas, para justificar por que o homem foi feito, as ações do homem. Nada disso pode ser justificado com a metafísica, como por exemplo, Deus. Não pode ser justificado com isso. O que a gente tem que considerar é o quê? É a ciência, que é o certo. E também tem a teoria do evolucionismo, ou darwinismo, que foi pelo cientista Charles Darwin, que ele falava do quê? De que o ser humano, ele evolui. Ele não nasce e foi criado e, nasceu assim. Não, ele foi evoluindo de acordo com o tempo. E ele utiliza da teoria do quê? Da seleção natural, que ele diz que os mais fortes sobrevivem. Ou seja, os mais fortes que conseguirem se adaptar e tudo mais, eles conseguem sobreviver e evoluir para uma espécie. Os menos evoluídos, ou os menos adaptados, eles não conseguem, porque estão considerados fracos, por não conseguirem se adaptar a um local diferente, a uma comida diferente, a um clima diferente. Então eles morrem e só os fortes sobrevivem. Outra característica é que no naturalismo eles fazem uma análise do comportamento humano. Tipo, é até chamado como um romance de tese, porque o autor ele é como se fosse um cientista e os personagens fossem sua tese, sua cobaia, porque eles vão analisar, que eles falam que as atitudes das pessoas vão influenciar no seu destino. E tem a característica que é a zoomorfização dos personagens, que é a atribuição de características animais aos humanos, como a fome, a sexualidade, o seu instinto. E o instinto sexual ele sobressai todos os outros, porque o naturalismo eles focavam muito nessa parte de sexo, de incesto, de adultério, e o instinto sexual ele sobressaia a racionalidade do ser humano. Tipo, ele meio que não conseguia pensar direito quando estava pensando em coisas sexuais. Nesse tempo, a mulher ela era tratada como histérica, os homossexuais como doentes e as pessoas que eram negras consideradas inferiores. Bom, diferente do realismo, ele trata tudo de forma bem minuciosa, ele descreve tudo bem minuciosamente. Então você não vai ter que criar conclusões,
ter que, tipo, pensar por que que o protagonista fez isso, por que que ele se apaixonou pela menina. Ele traiu mesmo ela? Aí, tipo, não, você não vai ter esse tipo de dúvida. Por quê? Porque eles escrevem tudo minuciosamente. Eles vão mesmo lá e te falar, tipo, ele se apaixonou por isso, ele fez isso por isso. Você não precisa ficar criando teorias, tipo, por que que ele fez isso? Então, eles vão lá ser bem objetivos e vão descrever tudo minuciosamente. Bem, espero que vocês tenham entendido. Tchau. Tchau!